Olá pessoal, mais uma vez aqui num jornalismo de verdade com o meu amigo, companheiro, irmão Cláudio Milan, eu, Ricardo Cruz, diretamente dos estúdios da ATV aqui em São Paulo, com a nossa equipe de filmagem aqui também nos assistindo, para um bate-papo. Na verdade isso aqui é uma resenha sobre uma conversa despretensiosa sobre jornalismo e minuciosa sobre verdade, porque verdade hoje se tornou um ativo nos dias que estamos vivendo, um ativo até raro por conta de todas essas manifestações de notícias falsas que temos ouvido por todos os lados. Acho que vale a gente até comentar um pouquinho sobre isso, Cláudio. Conta aí pra gente o que você tem visto aí no funcionamento, nas regras sociais, na relação entre verdade e mentira, entre homem e notícia, como que isso tem se dado na tua percepção? Eu acho que uma questão muito importante quando a gente fala em verdade e na difusão da informação é a democratização das ferramentas que propiciam a pulverização desses conteúdos, né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas digitais, como por exemplo as mídias sociais, que pouco diferenciam para o leigo um canal sério, um canal profissional de um canal que possa eventualmente ter uma segunda intenção na difusão daquela informação, né? Então se tornou muito importante cada vez mais o receptor daquela informação saber filtrar de onde aquela informação está vindo, quais são as fontes, porque existem diferentes pontos de vista acerca do que é verdade. Às vezes a verdade minha é diferente da verdade sua, sem que nenhuma delas seja uma mentira, né? É apenas um prisma que cada um de nós utiliza para poder enxergar aquela verdade. Muitas vezes a verdade também ela é aquela informação com que a gente simpatiza, né? Aquela informação que fala aquilo que a gente gostaria de ouvir. E é muito mais fácil você atingir um público-alvo sendo simpático do que sendo crítico, né? Então eu acho muito importante que as pessoas tenham a noção de que hoje em dia, na medida em que a democratização da informação, por ser um ato democrático, ele traz um benefício, porque você não restringe os detentores da verdade ou da suposta verdade, você amplia, mas por outro lado você não sabe a quem esse canal está servindo. Portanto, é muito importante que as pessoas tenham essa visão para poder diferenciar o que é verdade daquilo que não é, embora seja muito difícil a gente afirmar, como eu disse anteriormente, 100% que aquilo é verdadeiro, porque a verdade ela é relativa, mas eu vejo que a mentira ela é absoluta de certa forma, né? Então eu acho que é preciso ter essa atenção. Mas a verdade ela pode ser relativa quando ela é interpretativa, quando ela é factual não. Quando ela é factual não. Quando ela é factual então, não. Mas existem muitas verdades interpretativas, né? Muito. Vou dar um exemplo muito simples. Na esfera judicial, uma mesma lei escrita, ela é interpretada por dois juízes de maneira diferente, né? Existe uma possibilidade de interpretar, não necessariamente que um deles esteja mentindo, mas ele está fazendo a sua interpretação da verdade. Aquela verdade está escrita. Teoricamente, a gente poderia considerá-la absoluta, mas não é assim que funciona, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, ter bastante atenção, e principalmente buscar com seriedade, com responsabilidade, aquela verdade que realmente se aproxime mais dos fatos, que possa caminhar para o ponto de ser considerada incontestável. Mas eu acho que tudo gira em torno da responsabilidade, né? Você tem que ter um compromisso com a sua audiência, a você é permitido errar, porque pelo menos enquanto a inteligência artificial não tomar conta de tudo, né, todas as pessoas elas podem errar e erram mesmo, e quando erram elas precisam corrigir e seguem em frente, né? Mas sempre com o compromisso de oferecer a informação correta. Pois é, Cláudio, agora veja que se a verdade ela é relativa, como que a interpretação da verdade pode se tornar um ativo a ser defendido por aquele que interpretou? Como que ele pode defender aquilo como um dogma?
como que você vê o receptor da mensagem, que entende que aquela mensagem é identificada com as verdades dele, como ele passa a defender, não fica dogmático ele passar a defender isso e ao mesmo tempo ele avaliar que quem tem uma visão diferente daquela que ele dogmatizou dentro do coração, da mente, ele passa a achar que o adversário de ideias é um promotor de fake news. Não é um pouco isso que está acontecendo? Não, é só isso que está acontecendo, né? Eu acho que você define a nossa sociedade atual, né? Você avalia uma mesma informação, você oferece uma mesma informação e ela é interpretada de duas maneiras absolutamente diferentes e não há discussão acerca daquelas maneiras. Quem entende que é azul, você não vai dizer que é vermelho, verde ou amarelo, e quem entende que é cinza também da mesma forma. Não existe mais na sociedade radicalizada a possibilidade de você negociar uma nova interpretação daquela informação. A mesma informação, isso a gente vê o tempo todo, todos os dias, a mesma informação é interpretada de duas maneiras diferentes, né, de acordo com a visão pré-concebida daquele receptor, portanto não adianta você oferecer a ele uma verdade que se contraponha àquela visão pré-concebida, que ela vai ser entendida como uma mentira, né? E o oposto também é verdadeiro. Eu acho isso nós estamos vendo o tempo todo, né? Aquilo que você entende como uma verdade que para você está muito claro, ao mesmo tempo você vê pessoas contestando aquilo completamente. Você vai também, na medida em que você entende que aquilo é uma verdade, você vai contestar da mesma forma aquelas pessoas. Quem frequenta mídias sociais, comunidades, principalmente na esfera política, consegue perceber isso claramente nos comentários, né? Qualquer notícia que é comentada, você vê uma adesão total à informação daqueles que defendem aquele conteúdo, da mesma forma que aqueles que pensam diferente, eles consideram aquilo simplesmente uma mentira sem questionar, e assim como aqueles que têm aquilo como uma verdade, também muitas vezes não questionam. Então essa é uma questão muito complexa e eu acho que nós estamos aprendendo a lidar com isso. Houve um tempo em que aquilo que saía na imprensa oficial muitas vezes era tido como uma verdade, embora não obtivesse a concordância de todos. Mas hoje em dia não, hoje em dia os canais são questionados, né? Existe uma polarização que questiona isso que nós entendemos como uma verdade. Eu acho que não há resposta para isso ainda, viu, Ricardo? Eu acho que a gente está aprendendo, a gente está vivendo um momento muito difícil, não é só brasileira, a polarização ela é global. E ao mesmo tempo em que nós temos que lidar com essas mídias sociais todas, em que todo mundo tem opinião, todo mundo é formador de opinião, e então eu acho que essa equação ainda não tem solução, pelo menos para mim. Se você me perguntar como resolver isso, eu não sei e não sei se alguém sabe. Não, eu acho que não também, mas eu vejo que esse apego político pela definição do que é verdade e mentira tem contribuído para um distanciamento ainda maior nesse abismo que separa a verdade absoluta da verdade relativa, porque existe alguns elementos inquestionáveis sobre verdade absoluta, e até esses estão sendo questionados, né? Até se o preto é preto realmente. Não, o preto você está vendo como preto, mas a outra pessoa pode não ver como preto. Esse tipo de discussão filosófica, ideológica, sociológica, e que tem determinado a divisão da sociedade. Tudo que é dividido é pior. A gente tem um comportamento sempre de somar, pelo menos na nossa relação pessoal, na nossa relação profissional, e isso nós temos aí 30 anos de mercado do aftermarket automotivo, e a gente conseguiu colecionar relacionamentos e mitigar muito eventuais dissensões, e sempre procurando trazer o efeito multiplicador das nossas relações com o mercado. Eu aconselho todos que procurem seguir essa premissa. Tem que atender uma consciência anterior, né? Isso não tem que ser uma coisa premeditada no sentido de atingir objetivos de mérito, mas a partir de uma consciência de que a vida ela é muito mais agradável, muito mais fácil quando ela é não litigante.
quando ela é amistosa, quando ela é conciliadora, quando ela procura trazer, agregar, acrescentar sempre, independentemente de onde você esteja sentado, e com aquela relação empática. Eu sentado na cadeira do Cláudio agora, aí como receptor dessa mensagem, o Cláudio na minha, e essa troca, e a gente tem isso nas nossas décadas aqui, nesse jornalismo que nós desenvolvemos pro aftermarket automotivo, e a gente agradece por você estar aí e que você continue aí. E eu queria provocar um novo assunto agora, igualmente polêmico, que é o assunto do uso do tempo. Esse tempo que você está dedicando agora para nós aí, isso aí que só tem esse, você só tem esse, e está dando para nós. E você sabe que a gente que conversava 2 décadas atrás, que queríamos remunerar o tempo de leitura dos nossos leitores, das nossas audiências, quando tínhamos exclusivamente o veículo impresso. A gente falava disso aqui, lembra disso, Cláudio? A gente fala, a gente precisa remunerar o tempo de leitura. Imagine hoje que existe uma fragmentação no uso do tempo absoluta e uma concorrência, uma disputa. A gente quer ser o mais eficiente possível, levar para você aquilo que te faça refletir, que te acrescente em informação com vocação para se tornar conhecimento, novos comportamentos, inspiração. E é esse o canal que a gente decidiu fazer aqui, a ATV, com muita dedicação, com muita visão de que a gente vai chegar num bom lugar. A gente está muito no comecinho, dependemos demais de vocês, demais. Mas se você está aí, você está dando esse tempo para nós, eu quero te provocar aqui, como eu vou provocar o Cláudio, a pensar sobre essa equanimidade do uso do tempo. Todos nós, os 8 bilhões que estamos aqui vivos, respirando esse ar nesse momento, nesse planeta, tem exatamente esse segundo que passou para escolhermos como usarmos esse segundo. São 60 para formar 1 minuto, mais 60 para formar 1 hora, mais 24 que formam um dia igual para todos. Qual a diferença entre nós? Como nós fazemos a gestão desse tempo. O quanto nós nos distraímos, quanto nós desperdiçamos, ou quanto nós refletimos, concentramos, focamos e distribuímos o tempo naquilo que deve pertencer a essas 24 horas. Momento de lazer, de bem-estar, de descontração, de entretenimento, de trabalho, de convívio familiar, de convívio pessoal, de transcendência espiritual, sempre buscando a concentração de eu não desperdiço tempo, sem paranoia, né? Não adianta a gente se tornar um paranoico, ai meu Deus do céu, perdi esse minuto, e agora o que eu vou fazer? Não é por aí, mas buscando colocar reflexão sobre o uso do tempo. Sabe por quê? Porque as mídias sociais vieram assaltar o uso do seu tempo. Você desperdiça o seu tempo em curtidas no Instagram para que você também seja curtido, também no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, etc. E cada vez mais plataformas para que você se distraia e perca o foco no uso do teu tempo, esse segundo, esse minuto, essa hora, esse dia, a sua vida, enfim. Cláudio, fala um pouquinho sobre isso. Aí é uma discussão mais profunda do que a primeira, né? Mas a gente pode... está aqui para provocar mesmo. Também para provocar, né? Então eu vou devolver a provocação para você. A gente pode afirmar categoricamente que o tempo é relativo ou ele é absoluto? Porque nós temos as mesmas 24 horas por dia, 1 minuto continua valendo 60 segundos, só que em determinado momento, você já deve ter dito, eu digo sempre, nossa, como o tempo está passando mais rápido, né? Teoricamente não, porque o tempo é absoluto. Só que ele é insuficiente para a gente fazer todas as coisas e quando você se dá conta, o dia já passou. E antigamente o dia demorava muito mais para passar, pois né? é. E a gente fica refém dessa omnicanalidade que nos invade o tempo todo, porque você tem que dar conta de uma questão no mundo real e ao mesmo tempo você tem que dar conta de questões no mundo virtual que não existia, portanto você continua sendo o mesmo, mas agora você tem que se desdobrar para poder atender a essas demandas e muitas delas são igualmente importantes, né? Então realmente o tempo ele é desafiador. Eu tenho uma ferramenta
muito eficiente para medir a passagem do tempo, que é a minha caixinha de comprimidos. Que vai de segunda, terça, tal. E piscou, já está no domingo. Eu preciso abastecer de novo a minha caixinha de comprimidos. Eu até comento lá em casa, poxa, mas eu abasteci essa caixinha faz 20 minutos, já acabou a caixinha. 7 dias em 20 minutos. 7 dias em 20 minutos. Então a gente vive realmente... Essa sensação é genuína. Essa sensação, exato. Então, tudo bem, o tempo é absoluto ou ele é relativo? Eu acho que ele é os dois. Né? Ele é os dois. Porque ele é relativo e absoluto na medida em que você vê que ele é infinito, mas ele dura um determinado tempo, um determinado volume. Ele tem uma quantificação, ao mesmo tempo ele tem uma estratificação infinita. Então, portanto, ele é relativo por uma perspectiva e absoluto por outra. E o que a gente sabe é que nós temos uma única vida aqui, vivendo ela nesse momento, e o que nós devemos procurar fazer é ser o máximo responsáveis para não nos tornar reféns de um sistema que acabou sendo criado voluntariamente ou involuntariamente por conta da evolução das tecnologias, fazendo com que a sua caixinha de comprimido seja reabastecida a cada 20 minutos na sua percepção temporal e na realidade física passaram-se 7 dias. Então é isso, a perda da noção do tempo pelo uso inadequado da composição, da distribuição da agenda. Então, quer dizer, faltou espaço para você se divertir, faltou espaço para você se informar, faltou espaço para você não fazer nada, faltou espaço para você ter relação com seus filhos e com a tua família, vai faltar espaço para tudo sempre. Porque essa evolução que você chamou de voluntária ou involuntária, envolvendo as pessoas, cada um a seu modo, mas involuntariamente todos foram engolidos por ela. Pois é. Então essa opção não existe. Não tem a opção de não ser engolido, tem a opção de saber gerir essa tentativa de mudança de paradigmas de comportamento. Eles foram vitoriosos. Eles que eu falo, aquilo que surgiu, o sistema que surgiu para determinar que a gente ficasse cruelmente aniquilados em um conjunto absurdo de tarefas para serem cumpridas. E ai de nós se não cumprirmos, que nós mesmos nos penalizamos no final do dia, ali naquele momento, aí não durmo à noite, aí perco a hora do meu sono, e aí aquela hora de sono como vai voltar? Não volta mais. Aí eu fico refletindo, aí eu entro no redemoinho das aspirações, das ambições, das ansiedades, dos traumas, dos defeitos, das culpas. Isso tudo é problema psicológico. Isso aqui não é uma conversa psicológica, muito menos filosófica, é só uma conversa testemunhal. É um bate-papo, gente. Porque alguma coisa que sai daqui pode inspirar revisão de comportamento aí. E é isso que a gente está buscando. É isso, Cláudio? É isso. E aquela dificuldade de separar o que é realmente importante daquilo que pode ser deixado em segundo plano, né? Hoje em dia a gente vive numa agenda em que praticamente tudo é prioridade e não adianta. Conforme vai aumentando essa agenda e o número de demandas, você não se multiplica em mais de um, você continua sendo aquele que sempre foi, né? Então é muito difícil estabelecer essas prioridades. Cláudio, é isso. Bom, gente, vocês ficaram aqui com a gente esse tempo e eu agradeço muito por isso. Espero que tenha valido para alguma coisa, para que você pense um pouco mais na hora de desligar agora esse vídeo e não ir para o canal da ATV e assistir mais vídeos, porque tem mais insights para vocês e é isso que a gente espera, sempre criar conteúdos relevantes. E faltou dizer só uma coisinha, quando ele estava dizendo sobre o tempo relativo e o tempo absoluto, eu acho que tem uma frase assim, o tempo ele é infinito. A frase do Vinícius de Moraes pode valer aqui para o amor, né? O amor é infinito enquanto dura. O tempo é isso, o tempo é infinito enquanto ele dura. É isso aí, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal aqui, porque na ATV tem novidades todos os dias, inclusive como essa que você está assistindo agora e que a gente vai voltar futuramente a conversar aí, tá bom? Muito obrigado. Jornalismo de verdade, sinceridade e criatividade para ensinar e para aprender na ATV. A nossa voz, né? A nossa aqui e a sua voz em uma só imagem. Obrigado, pessoal. Valeu, Claudião.